assim. Acho que, gente, é um assunto... Primeiro, agradecer o convite, a gente está aqui trocando algumas reflexões, fazendo algumas perguntas, apresentando algumas informações, alguns dados. E aí reforçando aquelas perguntas básicas, né? Por que a gente está pensando saúde, o que é saúde, o que é tecnologia, o que é inovação, para que a gente quer inovar afinal. A gente está falando de pessoas, de política de saúde para as pessoas, né? E muitas vezes, ao meu ver, as pessoas, para quem a gente está pensando as políticas, a gente acaba não escutando. E essa talvez seja uma dos exemplos que vai ser o nome? Tami trouxe, né, sobre um projeto que acabou não indo à frente, que era para cuidar da saúde das crianças, mas que as crianças ninguém sabia o gosto delas e elas não gostaram daquilo e acabou. Então acho que essa é uma grande questão que a gente precisa se perguntar constantemente. É muito natural que muitas pessoas saiam com muitas ideias maravilhosas, desenvolvem as melhores tecnologias que ninguém usa. É muito comum desenvolver-se muitas tecnologias maravilhosas que ninguém usa. Então a melhor tecnologia às vezes pode não ser o que as pessoas querem, pode ser a melhor tecnologia no meu conceito, no meu ponto de vista, a partir do meu olhar, mas não no olhar das pessoas. Por isso que eu acho e acredito, eu tenho uma formação de tecnologias livres, que funciona muito nesse método ágil, que você estava falando, né? Uma concepção de tecnologia de que aí vem um debate sobre propriedade intelectual, né? Acho que tem muita coisa da propriedade intelectual. Nós entendemos, enquanto desenvolvedores de tecnologias livres, que o conhecimento ele é coletivo, tudo que eu sei foi a partir de um conjunto de conhecimento de outras pessoas, eu me apropriei, portanto, acreditamos nesse movimento que o conhecimento não pode ser patenteado, ele tem que ser livre para as pessoas acessarem. Então, isso tem a ver com, ao meu ver, inovação. Então, por isso que a gente sempre tenta trazer uma correlação, uma relação direta entre participação social e inovação, né? Mais recentemente, a gente tem uma questão muito importante que é a segurança da informação. Aí tem a ver com Big Data, todas essas questões que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, né? A internet das coisas, os dados que estão nas redes sociais, tudo isso está sendo utilizado de alguma forma por algumas pessoas que conseguem comandar e coordenar tudo isso, e a maioria da população é controlada a partir desses conhecimentos mais avançados. Então é digamos, um universo de coisas que a gente precisa se atentar e ver como é que a gente vai se virar nesse troço que a gente está vivendo hoje. Né? Por que caçaram bruxas, feiticeiras, curandeiras e bezendeiras em várias épocas? Né? Essa é a pergunta que eu queria iniciar fazendo. Né? Será que foi ignorância e brutalidade, a ausência de conhecimento de mulheres que tinham conhecimento de ervas, que cuidavam da saúde de outras pessoas, mas que dentro de um sistema que era bruto, né, que queriam controle, não permitiam que essas mulheres pudessem fazer isso, mulheres que eram livres, inclusive, que foram esquartejadas, queimadas, fizeram as coisas mais absurdas, né, por causa de um conhecimento avançado de relação com pessoas para cuidar das pessoas, de uma relação, né, para uma vida melhor. E por isso foram queimadas em praça pública. E aí tem esse livro, A Estranha e a Bruxa, que é um livro que a minha companheira leu e me fez ler, eu estou lendo e eu sugiro para vocês lerem também. E aí a pergunta, mais uma pergunta: existe política eficiente em saúde pública sem participação, sem democracia? Existe bem comum sem coletividade? Existe tecnologia social sem participação? Existe participação social sem inovação? Ao meu ver, tudo está relacionado. Não há como você inovar se você não escutar as pessoas. Inovar, né? E aí o que é isso?
Como é que você vai fazer um aplicativo, um software? Como é que você vai comunicar algo para as pessoas se você não sabe o que as pessoas estão pensando, o que elas querem, da forma, qual é a linguagem que elas querem, qual é a estética que elas querem? Porque tudo isso está relacionado com o que as pessoas são. Por exemplo, se eu for fazer um projeto de comunicação no estado de São Paulo, é de uma forma. Se eu for fazer um projeto de comunicação no estado da Bahia, é de outra forma, é outra estética, é outra linguagem, né? É um conjunto de coisas. Se a gente não tiver esse feedback, essa relação, esse relacionamento direto para saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas querem, a hora que elas querem, a forma como elas querem, eu acredito que a grande maioria dos projetos vão fracassar e a gente vai voltar. Cuidar da saúde das pessoas significa escutar as pessoas o tempo todo. E aí, ter uma convivência com uma centena de psicólogos, um trabalho que eu fiz no Conselho Federal de Psicologia, e aprendi que escutar as pessoas. Trabalhei num projeto de comunicação, numa empresa de comunicação que eu criei também, e a gente entendia que não há como inventar coisas para as pessoas sem ouvir o que elas querem. Né? Empresas de tecnologia, como desenvolver coisas, não há como desenvolver coisas sem saber o que as pessoas querem. E a psicologia trouxe esse olhar. Não há como pensar sem pensar projetos que têm a ver com as pessoas, sem ouvir as pessoas. E cuidar das pessoas significa ouvi-las constantemente, né? Envolvê-las nos processos coletivos, né? Porque aí é um pouco de Paulo Freire também, né? São um pouco freiriano. Você vai construindo as coisas junto com as pessoas e ao mesmo tempo elas vai escutando, você vai aprendendo e vai construindo um processo mais colaborativo, né? Que é a ideia de uma inteligência coletiva. E aí é aquela coisa que você pode dizer, vamos trabalhar junto com o Estado, com a universidade, junto com as empresas, junto com a população também. Esse eixo da população ele nunca pode ficar de fora jamais, a meu ver, quando se fala de saúde, quando se fala de pessoas. A gente tem que estar sempre olhando para esses, né, processos. E aí, você mesmo falou também sobre essa coisa de que existe um sapato que as pessoas colocam e elas vão lá e fazem sempre daquele mesmo jeito, nas empresas públicas, muitas empresas privadas, dentro da universidade pública. Dentro da universidade pública tem alguns setores que vão para um processo mais aberto, né? E aí as pessoas não se propõem a fazer de outra forma que não seja aquela forma amplamente praticada ao longo da história, que é o modelo de gestão fordista, né? Que é aquilo, bota o sapato e vai aquele negócio o tempo todo. É um modelo de gestão fordista criado para ampliar a produção, criado para aumentar o consumo e que funciona nesse negócio de aumentar o lucro de alguém, né? E que isso foi trazido da gestão pública também. E que não se permite fazer de outra forma. E aí tem um psicólogo, Kurt Lewin, que apresentou 3 passos para mudança organizacional, que ao meu ver as organizações não conseguem, não permitem inovação, não permitem, as empresas não permitem empreendimento interno, as empresas privadas não permitem empreendimento interno, ou seja, iniciativas que podem melhorar de alguma forma o funcionamento da empresa ou o desenvolvimento de um produto, ou dentro da empresa pública ou dentro da universidade. Existe esse investimento do modelo fordista e que existe uma forma que dá para, né, mudar a organização para permitir que novas ideias possam se desenvolver. O descongelamento, ou seja, desconstitui as práticas antigas, né? Você promove a mudança, novas ideias, escuta, faz o processo participativo e depois você transforma aquilo em novas regras para aquela organização, que pode ser pública, privada, pode ser uma instituição acadêmica, etc. e tal. E que as pessoas não se propõem isso, infelizmente. Nesse momento histórico que a gente vive, né, tem vários modelos, e aí já foi falado aqui, inclusive, modelos de gestão, que é a chave do processo. A gestão tem a ver com como as pessoas se relacionam, né, como que você escuta as pessoas, né, como que você considera, como que você leva ideias de outras pessoas adiante,
E nesse momento de saúde que a gente vive, o importante é compartilhar, colaborar e confiar. E o nosso grande problema, né, é a confiança. Gestão com participação é o oposto do modelo de gestão fordista, que além de ser um modelo fordista, engessado, quadrado, que não permite divergências, que não permitem pessoas que pensam diferente, ainda soma-se a isso as disfunções burocráticas, que são coisas que algum gestor acredita que é daquele jeito e tudo tem que passar por ele da forma que ele acha melhor, uma disfunção burocrática, enfim, não está evidente para todo mundo qual é a regra, ele inventa as regras do dia para a noite, do minuto para o outro. Com isso, eu acredito que mais participação é mais inovação, é mais segurança, é mais saúde. Por que falar de participação? O Conselho Nacional de Saúde foi criado em 1937, até 1990, na Constituinte ele era consultivo. Desde então, quer dizer, toda a história do Conselho são 15 conferências nacionais, nós vamos para a 16ª em 2019. Em 86 foi, né, a 8ª conferência histórica que deu as bases, inclusive, para a Constituinte construir o conselho que ele é hoje. Um conselho que tem participação, que tem eleição da sociedade civil, enfim, tem um processo amplo de envolvimento das pessoas para cuidar da saúde. Entrando na questão da segurança da informação, a gente vive hoje um boom do Big Data, algoritmos de inteligência artificial, utilizado no Uber, utilizado na Amazon, utilizado em várias coisas. São máquinas que fazem gestão, independente das pessoas, são máquinas que aprendem, que tomam decisão, e isso só vai aumentar. Cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial estarão nas nossas vidas, a internet das coisas. Quer dizer, a geladeira vai estar lá conectada à internet, o supermercado vai ver o que tem dentro, você não vai nem precisar ir no supermercado, o aplicativo que funciona o algoritmo manda as compras, entrega por drone, o drone já olha a sua casa, como é que tá faltando um negócio, já manda propaganda, é tudo automatizado, é a automatização absoluta. Escolhe seu voto. Oi? Escolhe seu voto também. Vamos falar disso, né? Não escolhe, pode até não escolher o seu voto, mas te induz e te manipula para você votar em determinada pessoa a partir dos seus gostos que você apresenta no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, está tudo interrelacionado, né? Algo extremamente perigoso. Que isso tem a ver com saúde, né? Como que a gente vive numa sociedade completamente automatizada e que nós estamos aqui pensando como é que a gente vai automatizar ela mais ainda, né? Sem antes fazer, inclusive, uma discussão de politizar isso. Para que a gente quer fazer isso? Por que a gente quer fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai ter acesso a isso? Né? E como é que as pessoas vão dizer se elas querem ou não isso? Porque até então a gente está vendendo coisas. Não, é muito legal a gente ter uma coisa que não precisa fazer nada. Você está lá sentado no sofá, chegou a comida e está lá na geladeira. Alguém, quer dizer, vai ter alguém para pegar, né? Provavelmente vão pagar alguém para chegar na porta, pegar e colocar na geladeira. E aí, tá com problema, você já chega a solução, alguém vai vir consertar a sua casa. Então não precisa nem pegar o cartão de crédito, nem o cheque já está descontado na sua conta bancária. Então, que tipo de saúde se constrói num ambiente que a gente só pensa em automatizar as coisas? E que essas informações todas, elas estão sob controle de grandes empresas multinacionais. Empresas que sabem mais de você do que você mesmo. Que é isso, o Facebook sabe mais das pessoas do que elas sabem delas mesmas. Né? A psicometria, né, identifica o potencial da pessoa, o que ela pode fazer. Né? E aí, entrando um pouco sobre essa coisa do voto, né? Nós temos vazamentos de dados do Facebook, nós temos vazamento de dados da Amazon, nós temos vazamento de todas as grandes plataformas de informações que têm dados pessoais, e não só dados pessoais, mas aquilo que a gente faz,
onde a gente andou, com o que a E gente aí vem falou. uma Cambridge Analytica e usa esses dados todos para manipular a eleição. Exato. Então tem essas questões que eu acho que é uma questão que é a segurança da informação. Né? Como que a gente pensa a saúde sem pensar na segurança da informação? E quanto mais essas informações elas existem, e mais a gente alimenta esse grande Big Data, mais manipuláveis a gente pode ser. Né? Mais controláveis a gente pode ser. E isso tem a ver com saúde, que acho que é o debate. Nessas eleições aqui no Brasil, foi utilizado o CPF de pessoas aposentadas para ativar os chips de telefone para distribuir mensagens falsas no WhatsApp. Milhares de CPF, milhares de chips, milhares de mensagens foram para quê? Para manipular as pessoas. Quer dizer, como é que conseguiram esse CPF em massa? Essa quantidade de CPF em massa, onde é que estava isso? Os CPF, teoricamente, ficam dentro de um banco de dados do Estado, né, que ninguém deveria ter acesso. E, no entanto, as empresas de telemarketing, de marketing, tiveram acesso a isso. Como eles tiveram acesso a isso? Então, essa questão da segurança das informações... Eu já aposentei esse INSS. Aí assim, eu entrei no pedido em janeiro e era mais ou menos em agosto eu tinha tido a resposta oficial do INSS. Quando foi em julho, eu comecei a receber um monte de telefonemas assim. Vem assim, uma conta com a gente. Aconteceu isso comigo também. Também? Ou seja, todo mundo. Você já tem menos crédito. todo mundo sabia isso. Eu me senti tão bonito assim, entendeu? Era o máximo. Todo mundo oferecendo crédito, oferecendo isso, pergunta, o tempo inteiro. Antes de receber. Ah, já recebeu o INSS. Por isso que eu sabia que ia dar certo. Mas eu não sei. Só tá a informação vindo. Genial, São Antes do... Foi antes, Mas muito tempo antes, assim, uns 2 ou 3 meses. Mas não foi aposentado. Você tem conta liberada. Mas hoje você não pode pesquisar nada. Se você pesquisa, o seu sofá está ruim, você pesquisa, uma pesquisa que você faz na internet, você não para de receber mensagens sobre sofá, sobre lojas que estão vendendo sofá. Você pode até comprar o sofá, depois você passa ainda mais 6 meses recebendo mensagens de sofá. E eu não queria dizer, eu já comprei essa Pode parar. Ela mora em Londres. E outro dia ela estava conversando com o marido, com a coisa ligada. Ela estava falando. O computador só estava ligado, então não escreveu nem nada. Ela estava falando sobre férias, vamos passar as férias aonde? Nas Ilhas Gregas. Quais Ilhas Gregas? Imediatamente, imediatamente começou a pipocar. Que tal vir para essas Ilhas Gregas? Compre o pacote. Pacote, juro por Deus, ela falou. Aí ela agora usa uns paradracos assim Mas tem o filmadora microfone dela. também. Mas tem o microfone também. Mas tem o microfone. Tem do celular, tudo. Essa é a questão. Você falou a questão da política, não vou entrar em questões políticas, mas só para falar da questão. Estavam distribuindo, né, um acesso a um aplicativo que você tinha algumas perguntas sobre posicionamentos políticos, né, polêmicos, e você ia respondendo qual era o seu posicionamento perante aquelas perguntas e ele lhe dava a sugestão de candidato para você votar no final. Qual seriam as porcentagens do candidato que tem mais a ver com o seu perfil, né? Eu vi esse aplicativo, muita gente usou. Então isso faz parte, 62% dos brasileiros acreditam em fake news, segundo o Instituto Ipsos. 98%, segundo o Avast, que fez uma pesquisa do eleitorado das pessoas que votaram no Bolsonaro, foram expostas a fake news. E segundo a mesma pesquisa, 90% acreditavam nas fake news. Como é que a gente chega numa situação dessas? Essa é a pergunta que eu não paro de fazer. Uma outra pesquisa, 56% das pessoas no Brasil acreditam nas Forças Armadas. É a instituição mais credibilidade no Brasil, são as Forças Armadas. 38% das pessoas acreditam que os deputados são os que mais desrespeitam as leis. 7% dos brasileiros têm confiança interpessoal, segundo o Instituto Latino. Não tem, né?
Daqui na barra. 6,5% dos brasileiros acham que dá para confiar na maioria das pessoas, que é uma pesquisa que é feita há 20 anos. Quer dizer, o Brasil é campeão de desconfiança. E aí, a gente precisa discutir, né? O excesso de informações pode prejudicar a nossa saúde mental. Aí é isso, né? Você falou um negócio, brum. Aí você não sei, brum. É tudo. É por isso que eu acho que existe uma certa saturação. As pessoas não conseguem mais identificar o que é real ou digital. Não, acho que essa diferença do real e digital acho que até não existe na real. Eu estou falando que ela não consegue identificar o que pode ser uma coisa falsa, o que pode ser uma verdade, ela não consegue mais refletir sobre, de tanto que ela é bombardeada cotidianamente. Quer dizer, Colapso, né? é um colapso. Então, pensar processos, pensar tecnologia para a saúde tem que levar em consideração isso. Será que a gente vai gerar mais informações para as pessoas receberem mais bombardeio sem que elas queiram isso? Como é que a gente protege essas informações das pessoas? Como que tiveram acesso aos dados pessoais de vocês? Como que eles têm acesso aos nossos? Como é que as pessoas têm acesso a isso? Né? Então isso é uma discussão que eu acho que pensar saúde tem que pensar participação e tem que pensar também segurança da informação, porque se a gente começar a produzir mais tecnologia e mais tecnologia para as pessoas serem mais bombardeadas, no fundo a gente vai estar prejudicando mais as pessoas. Aqui eu tinha falado do CPF e tal, e aqui eu queria apresentar um aplicativo. Mouse. Que é uma ideia de construir consultas. Se tivesse mouse aqui, eu vou pegar ele. Um aplicativo que garante segurança da informação, e ele é para escutar as pessoas. É um aplicativo que foi desenvolvido aí por um grupo de hackers. Existe até um negócio, coisa dos hackers, existe um preconceito, foi deliberadamente construído esse preconceito para eliminar as ações dessas pessoas. Nos Estados Unidos surgiram esses caras que entendiam muito de tecnologia, os hackers. Inclusive esses caras, eles tinham uma rede interna das universidades com a qual eles poderiam compartilhar conhecimento, ou seja, qualquer um das universidades poderia acessar qualquer pesquisa de qualquer universidade. E com a questão da Guerra Fria, o acordo cubano com a União Soviética, os mísseis apontados no território norte-americano, o exército norte-americano conversou com esses caras das universidades, os hackers, precisamos de uma rede que pudesse resistir a um ataque nuclear. Aí eles começaram a usar isso que eles já tinham construído e desenvolver o conceito de rede distribuída, ou seja, as informações estariam replicadas em várias partes do território. E assim nasce a internet. E a internet é o que é hoje por causa desse conceito de rede distribuída. Essa formação de redes que você falou bastante na sua apresentação tem a ver com esse conceito de rede distribuída. E a internet hoje funciona dessa maneira. Então, hackers são especialistas. Existe código de ética hacker, mas sempre quando fala-se hacker, os grandes veículos de comunicação falam-se daqueles meninos ou pessoas malvadas que invadem os computadores dos outros para praticar e quebrar as regras. Na verdade, enfim, esses caras a gente chama de crackers. Os hackers são aqueles que têm alta capacidade de desenvolvimento, que hoje estão desenvolvendo várias startups, inclusive. Esse projeto do Empurrando Juntos, que agora foi mudado o nome para Empurrando Juntas, já foi desenvolvido pelo Instituto Cidade Democrática, que é uma
de São Paulo, junto com o LAPS, que é uma universidade pública, né, um laboratório da Universidade Pública da UNB, lá no Gama, da periferia de Brasília, né, junto com uma empresa chamada HackLab, que é uma galera hacker lá de São Paulo, e foi aplicado aí nessas instituições de transparência internacional, Perseu Abramo e PCB. E basicamente é algo muito simples, né? É um algoritmo de inteligência artificial que escuta as pessoas e vai construindo grupos de opinião. E aí, a partir desses grupos de opinião, você pode construir relações entre pessoas, tomar decisões, enfim, a partir do que as pessoas estão pensando. Quer dizer, aqui tem duas coisas. O aplicativo é para escutar pessoas? Mas escuta no sentido de, vou mostrar aqui. Você faz uma pergunta: como os serviços públicos podem se adequar às demandas do cidadão do futuro? Você fez uma pergunta. Aqui você pode, eu teria que entrar, não lembro a minha senha, mas aqui tem várias respostas. Você vai concordando, discordando, ou não quer responder. Ou você pode enviar uma nova resposta, e aí ele vai para o ciclo. Então você aparece aqui uma resposta para essa pergunta. É um grupo você de discussão. Concorda, discorda ou passa. Um grupo Aí de discussão. vem para a próxima. Um grupo de discussão, as pessoas conseguem ver a resposta das outras ou só você vê? Não é grupo de discussão. É assim, você tem a pergunta. Sim. E aqui embaixo você teria uma várias resposta. opções para responder. Aí você tem uma resposta. Você se relaciona com essa resposta. Concorda, discorda ou passa, aí ele apresenta a próxima. Entendi. E apresenta a próxima. E aí, ou você pode apresentar uma outra resposta. E aí, a partir dessa interatividade, o algoritmo vai construindo os grupos de opinião, pessoas que estão mais próximas, pessoas que estão mais distantes, né, a partir dessas respostas. E aí, você pode construir milhares de coisas. Você pode criar uma outra discussão com pessoas que pensam totalmente diferente, em grupos de opinião diferente, ou você pode aprofundar uma discussão sobre um determinado ponto com pessoas que têm alta aceitação. Então ele vai te apresentar qual é a resposta que teve mais aceitação, qual é a resposta que teve menos aceitação, o percentual de cada resposta. E os autores, você pode construir uma relação entre essas pessoas. E aí é uma base para um conjunto de outras possibilidades que vai depender de quem estiver se relacionando com isso. Aí é a criatividade Eu dele. fico pensando nisso. Um aplicativo para escutar pessoas vão acabar inventando o telefone. Vocês vão acabar inventando o telefone. Começa agora. Mas é que aqui você vai ter, você pode escutar 300 mil pessoas e aí você vai ter estatística. Né? Para esse problema, qual é a solução que melhor foi aceita num universo de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas? Mas aí corre o grande risco de você formar várias bolhas. Né? Esses grupos de WhatsApp, na minha opinião, são bolhas de pessoas que falam para ecoar sobre si próprias, sobre suas próprias opiniões. E aí você pensa que você está realmente numa boa, né? Na verdade, você só conversa com quem pensa igual a você. Então são aquelas bolhas que te tornam cada vez mais isolados, falsamente conectados, na minha opinião. Sim. E eu acho, não sei se estou sendo leviana, não conheço bem, nunca ouvi falar nisso, mas algum grupo, um site que busca reunir pessoas com pensamentos iguais ou diferentes, estatisticamente falando, busca o quê? Busca criar bolhas de pensamentos diversos ou iguais. Mas é que a grande questão é essa. Por exemplo, o WhatsApp e o Facebook, ele cria bolhas e mantém as pessoas nas bolhas. Você pode ter um conjunto de informações para tirá-las de lá. Por exemplo, a ideia não é criar um diálogo aqui. O diálogo seria em outro lugar. Você pode olhar assim, eu tenho, por exemplo, eu ouvi, fiz uma pergunta e 1 milhão de pessoas responderam. E aí você vê lá as respostas que foram mais aceitas, que não foram mais aceitas, enfim, estatística de vários tipos de respostas. Eu vou criar relações territoriais com essas pessoas, ou vou pegar um território do sul, vou conectar com outras pessoas aqui do Nordeste, ou enfim, posso criar um mundo de possibilidades. Quem elaborou essas perguntas? As perguntas, qualquer pessoa, por exemplo, como é um software livre, por exemplo, qualquer pessoa pode pegar e instalar e criar suas próprias perguntas.
né? Ou pode ali na plataforma criar um questionamento e criar sua própria consulta. Outros podem criar, todo mundo pode criar. Ou seja, a Richard pode chegar e perguntar qual é o seu número e qual é a sua camisa preferida. Sim, claro. Assim como a Renner e etc. Sim. E assim como a gente Até pode pegar para ter um diagnóstico mais de outras preciso situações. na área de saúde. Sim. Com É, o que necessidade de usuários. profissionais, com O usuários. Facebook ele faz isso, né? O Facebook faz, mas ele utiliza para fins comerciais. Como aí começa esse exemplo que eu estou te dando, a Richard, a Renner, o O que Renner. nós podemos fazer é utilizar essas mesmas tecnologias para criar relações sociais e ampliar ao máximo essas relações possibilidades. Melhorar essa qualidade. Ampliar a possibilidade de relações, né, de debate sobre temas e a gente saber o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam sobre a saúde no Brasil? Ah, você tem uma possibilidade. Quantas pessoas participaram das conferências de saúde? E aí, a partir disso, você poderia fazer uma grande pesquisa e tal, e dizer, não, as pessoas pensam sobre isso na saúde do Brasil. Então, você teria que ter um trabalho. Aqui, você poderia fazer isso amplamente, você teria digamos, um conjunto de possibilidades, de respostas, de como é que as pessoas veem a saúde pública no Brasil hoje. Mas isso aí ficaria restrito também a quem acessa esse aplicativo. Será se isso tem representatividade para a população, se isso responde? Então, Eu acredito. acho que quem está aqui, quem conhecia esse aplicativo? Ninguém. Não, mas é que assim, eu estou dizendo que esse é um método. Estou apresentando um método de escuta. Como assim? Tipo, hoje nós sabemos 50% da população tem acesso à internet. Muitas pessoas fazem os usos mais diversos. Mas o fato é, algumas pessoas vão dizer, só 50% das pessoas têm acesso à internet. Mas é mais gente do que participa das conferências presenciais, por exemplo, de saúde. É mais. Porque nunca, jamais, não existe a menor possibilidade de a gente envolver 50% da população numa conferência de saúde, em nenhum lugar do mundo. Seria praticamente impossível, né, por uma questão física até. Então, hoje o Brasil tem a internet mais cara do mundo, a de pior qualidade do mundo, e 50% da população tem acesso à internet. Em alguns lugares tem mais. Então, tem um potencial. A questão das redes, né, tipo, essa questão da internet, ela é um problema, mas ela é um potencial também. A gente tem que melhorar a qualidade, baixar o preço, mas as pessoas que acessam, elas têm contato com outras pessoas de outras formas também. Então, quem tem acesso à internet, ela pode ser um agente que pode envolver outras pessoas que não têm acesso à internet de outras formas para participar de algum processo de debate. O que eu estou apresentando aqui é um método que é o seguinte: existe hoje possibilidades de ampliar o processo de escuta da população. Algumas pessoas de muitas já vi muitas dizem assim, mas só 50%. Eu falei, claro, tudo bem, é um problema, mas é mais do que nós temos em qualquer outra possibilidade. 50% da Mas eu população. acho que ele está falando o seguinte: quem disse que tem 50% de 50% da população que acessa a internet, provavelmente é o IBOP, que fez uma pesquisa, E o mostra CGPR. tradicionais, o outro lá, que fez uma pesquisa e chegou nisso, e aí dá esse dado para você partir dele para começar. Aí você faz, bom, você pega esse dentro desses 50%, Quem você tem vai ver acesso? quem tem acesso a esse aplicativo, isso aqui. Aí é um grupo menor. Sim, O sim. problema é quando esse grupo menor começa a falar em nome do grupo maior. Mas a questão não é nem essa, a questão é o seguinte, o problema não é esse aplicativo. O problema é a gente saber que existe forma de ouvir muitas pessoas. E que as instituições podem pegar isso e aplicar nas suas Eu políticas. acho, não sei, eu estou falando por nós, porque nos anos, começo dos anos 90, logo no começo do SUS, eu escrevi um livro sobre exatamente o que o brasileiro acha da saúde. Aí a gente contratou o IBOP, exatamente, o IBOP, né? Fomos pesquisar no Brasil inteiro, tem uma metodologia que tinha, não era qualquer um, era eles pesquisam, tem aquela amostra representativa da sociedade. Então, por faixa de renda, por faixa de sociedade, escolhe, monta e tem um seu resultado muito parecido com o que é de fato, né? Então, assim, é uma trabalheira danada fazer um negócio desse, porque eu não tenho como fazer essa pesquisa, interpretando a pesquisa e... Ô, Everton. Essa Desculpa, metodologia é Carla, interessante você para acabar. grupo focal, né? Para fazer uma pesquisa de grupo focal,
de grupos focais é bastante interessante. Eu não sei como é que isso Eu estou entendendo o que você está dizendo. É que eu estou tentando aproveitar Claro. isso para outras escutas, como, por exemplo, a metodologia científica muito importante, que é o grupo focal numa pesquisa, por exemplo. Você determina os grupos focais, dá o site e lança as perguntas. Uma outra questão que acho que... Ô, Everton, eu acho que eu entendi. A questão científica, eu não sei se aplica, pelo que você estava perguntando, não é que não abrange um universo total de pessoas representativas cientificamente, mas se você tem uma questão pontual, sei lá, eu sou diretor da maternidade, então com problema de humanização, eu posso lançar uma pergunta, né, qual seria o melhor mecanismo para tratar a humanização dentro do ambiente hospitalar, né, de obstetrícia, e aí as pessoas vão começar a responder, e aí eu vou me identificar com essas... grupos focais. Eu estou falando, para você fazer um trabalho de pesquisa, por exemplo, você elege o seu Eu não vi grupo. como pesquisa, eu vi mais como colaboração pensante para você resolver um problema. Tá? Pode ser, isso é infinito, na verdade, vocês estão olhando... O site. Vocês estão olhando a partir do Vou experimentar o site, vocês. cara. E isso é interessante, porque é isso, é um método que ele se molda e você pode aplicar isso numa massa de gente e te dar um conjunto de informações e um conjunto de relações entre as pessoas e construir pontes depois, não aquelas do futuro, mas pontes, né, de debate, de outras que sejam digitais ou presenciais, tipo, milhares de possibilidades. Então, você está vendo para uma questão que você trabalhando, você está vendo, é isso. Então, tipo, o lance todo é a escuta. Como é que a gente escuta o máximo de pessoas? Everton, o que tu está falando é que, na verdade, a gente lá em Porto Alegre tem um mecanismo de consulta popular, assim, o orçamento participativo. Eu fui formado no orçamento participativo, eu sou de lá. Eu também. Nós temos esse conhecimento, então que eu vou falar, tu Rapaz, conhece. o gaúcho, ele é barrista. Olha, eu senti um gozo aqui agora. Louco! Não, e assim, uma É bom. uma triangulação aqui. Não, valeu. Vamos almoçar junto, eu vou pedir chimarrão. Já ia falar isso, Vamos almoçar almoçar junto. junto, vou pedir chimarrão na Bahia. E lá no orçamento, tu sabe muito bem, tem os conselhos, né? Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal de Saúde, que são os conselhos onde são tratados enfim, os problemas nefróticos de cada área, de cada situação. E nada mais é do que uma questão popular e presencial disso que tu está trazendo aí, que na verdade tu está trazendo uma questão de informatização mesmo, de tecnologia, de inovação, que hoje no Estado também tem, só que daí, claro, para um nível de pesquisa e de colaboração mais abrangente, que é a consulta popular também, lá, né? Só que daí tem aquela diferença da consulta popular que tu chama uma comunidade e diz, olha, nós temos 4, 5 projetos na área da segurança, 4, 5 projetos na área da saúde, e vocês escolhem, a população que escolhe aonde que vai ter os aportes financeiros. Então, assim, eu entendi desde o início ali o que tu está querendo dizer, e também entendi o que a colega disse ali, da questão da abordagem focal, tudo é como tu falou, cada um vê pelo seu prisma, né? pelo galho a qual tá sentado, né? Mas eu achei bem interessante, então, trazendo assim essa realidade da participação para essa questão tecnológica e enfim, de internet e tal. Bem legal, bem interessante, só queria fazer essa consideração aí. E muito bom saber que tu é de Porto Alegre. não conheceu pelo sotaque? Pior que não tá, ele tá bem nesse sotaque. Então, eu acho que assim, no final você dá uma funilada para a ponta, né? Ou seja, para um ferramental, que eu acho que você traz como exemplo, mas você começa com uma visão muito mais ampla, e o software livre, junto com o que você traz ali dos hackers, né? Ele tem por trás uma visão de mundo, né? Uma construção subversiva à lógica econômica, política que a gente tem no mundo, né? Então a internet, o que foi construído, por trás você tem pessoas que tinham valores e uma visão de construção de sociedade diferente do que está posto. Aí esse é um primeiro ponto. E aí a questão da liberdade, a
a questão da horizontalidade, né? Você fala da democracia, da participação, ou seja, tudo isso tem a ver com uma visão que está por trás no início ali da tua apresentação. E eu achei interessantíssimo você começar com a questão das bruxas. Eu olhei e falei, caramba, por quê? Eu acho que em termos de visão de mundo, a gente vive hoje uma reação, né, de duas visões, né? O mundo ele vinha caminhando, né, para uma agricultura orgânica, né, um processo de saúde humanizada, né, prevenção, saúde da família, uma série de coisas. Você vinha com energias renováveis, você vinha com... tem uma série de coisas que o avanço do conhecimento e da humanidade vinha construindo de mundo novo. E hoje você tem uma reação, né, da indústria marrom, do petróleo, dos setores políticos mais conservadores e tal. E aí, em cima desse... Desculpa viajar, mas é porque você me provocou isso ali no início, né? Assim, eu acho que a gente... O cuidado da saúde, né, que você coloca em vários momentos ali, é feminino, né? Ou seja, isso que se busca com a saúde, de prevenção, de cuidado, de escuta, tem um componente feminino. E assim, naquela época das bruxas, você teve uma reação da Igreja Católica a uma estruturação da sociedade onde a mulher tinha poder, entendeu? Então, você tinha uma religião onde você tinha uma deusa, entendeu? Você tinha uma reverência à fertilidade, tinha uma relação com a terra, ou seja, um monte de coisa, e você veio uma reação terrível, né, contra as mulheres, você queimou as mulheres, né, em cima, e se deu uma desculpa dessa coisa das plantas medicinais, mas tem toda uma lógica de poder e de supremacia masculina mesmo. Então as mulheres foram excluídas da estruturação da religião, da relação com o sagrado, essa coisa toda, né? A culpa da peste, das grandes doenças, tudo era das bruxas. Né? Então você, na própria lógica da Bíblia, né, a mulher como pecado original e tal, isso tudo tem esse componente, né? Então eu acho que a tecnologia, voltando para a tecnologia é instrumento, entendeu? Então o que eu acho que é fundamental entender qual é a visão de mundo que a gente quer construir com a tecnologia. A partir daí, você ir lançando mão das diferentes ferramentas para você construir. Eu acho que o exemplo que você está dando é como você pegar uma ferramenta tecnológica para você colocar dentro dessa visão horizontalizada de participação, de democracia, de cuidado, né? Essa é um exemplo. Ninguém tem acesso, mas você pode. Se você tem um banco de dados da população, você tem um banco de dados da população, para você mandar isso para todo mundo com uma provocação, não é algo difícil de se fazer, né? Agora, isso precisa de quem está na função de modelagem, né, dos processos, das políticas, ter uma visão humana, ter uma visão, né, de avanço da sociedade para cuidar do planeta, para cuidar das pessoas, para ter mais harmonia, né? Acho que essa... Você queria falar, mas para finalizar, assim, tem essa coisa do blockchain, né, que é o que garantiu o Bitcoin, e que garante a segurança da troca de trilhões, e que isso pode ser utilizado para, quem sabe, a gente começar a ampliar aí a coisa de confiança entre as pessoas, né? Por quê? Porque no conceito do blockchain não são as instituições que vão dar a certificação das coisas, que dão, quem são as próprias pessoas, são milhares de pessoas que vão certificando, né? Na troca de Bitcoin são as instituições, mas a gente pode trazer isso para um ambiente, um outro ambiente de participação, por exemplo, de construção de políticas sociais, políticas públicas, de saúde, de tecnologias sociais, e isso a gente teria aí, através dessa tecnologia, milhares de pessoas se envolvendo, né, e trazendo maior confiança a algo que foi completamente destruído, provavelmente por muitos interesses em jogo. Acho que a tecnologia pode ajudar a trazer reconstruir as confianças que se perderam. É isso.